Paz do Senhor Jesus a todos, A sejam paz. muito bem-vindos a mais um episódio do Nova Esperança Cast, do nosso quadro Gota de Sabedoria. Hoje estamos com mais um convidado especial, está aqui o pastor e psicanalista Arlindo. Tudo bom, meu pastor? Paz, Tudo bom. bem? Vamos começar aqui para o pessoal que nos assiste de conhecer. Fala um pouquinho do senhor. Então, Arlindo Vieira do Nascimento, eu tenho 3 filhos, sou casado com a Ana Elizabeth, moradora aqui de Itaguaí, passou um bom tempo aqui Boa Bahia, na né? Rua Bahia, né? Anos, né? Anos, muito tempo, né? E a prova de Deus a gente se conheceu, mas eu nasci no lar evangélico, com 15 anos me batizei, quem me batizou foi o pastor Nemuel Kegel, então me batizei na Assembleia de Deus, fiquei dos 15 até os 38 na Assembleia de Deus, Assembleia. né? Fui professor de escola dominical de criança, adolescentes, jovens, fui subindo de escola dominical, fui diácono, presbítero na Assembleia de Deus e depois segui um outro caminho. Pastor, hoje sou pastor da igreja congregacional. E sou pastor hoje da Igreja Congregacional Jardim Gramacho, né? A gente fala que é a família Monte Sinai, porque é é um dos nomes, né? Igreja Evangélica Congregacional Monte Sinai. E estamos lá há 3 anos já. O senhor já nasceu em berço evangélico ou o senhor conheceu Jesus na caminhada, na vida? Não, eu nasci, mas... Né, quando a gente nasce no lar evangélico, né, a gente não tem aquela experiência. Aham, A gente vai seguindo no caminho dos pais, foi o que aconteceu sim. comigo. E aos 21 para 22 que realmente eu tive um encontro mesmo, uma experiência forte, sobrenatural com Deus, né? O senhor pode falar um pouco sobre essa experiência? Sim, É, né? Eu olha, a ajudava um gente... pastor, eu pregava alguns cultos, escola dominical, e tinha alguns convites para o presbitério, diaconato, e eu sempre rejeitei, Sim. porque na minha visão já ajudava ele bastante. Uhum. Então eu falei assim, não precisa eu ter um Um título, um cargo, não, né? cargo, O não. negócio é fazer obra. Isso. Aham, Ele tinha esse chamado. sim. Eu rejeitei a primeira vez, rejeitei a segunda, a terceira, e foi até um pouco agressivo com ele. Não me chame mais, não quero saber disso. Eu tá bom como diácono e... Tô te ajudando bastante, Aham, senão a nossa amizade vai acabar aqui. E eu trabalhava de rodoviário na época. Então, na primeira vez entrou uma senhora e virou para mim e falou assim: o teu pastor te chamou para um cargo e você está rejeitando. Mas não foi o pastor que chamou, foi Deus que te chamou, porque tem uma obra contigo. E eu fiquei calado. aham. E uns 15 depois entrou um jovem também, né? E foi mais ou menos a mesma mensagem e falou que Deus ia fechar aquela porta. E eu falei assim, eu pensei, né? Aham. Deus não fecha a porta. E ele Vai, voltou e não falou, fecha. fecha. Falou, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém Ninguém abre. abre. E falou, antes desse mês terminar, você vai ser mandado embora. Vai ser seu presente de aniversário. Que eu faço Que presente, hein? presente, eu faço aniversário em Deus pensa setembro. diferente mesmo, Pois né? é. E então entrou uns indivíduos para matar o motorista, Rapaz, e me confundiram com um cobrador. Literalmente eles mataram o motorista mesmo, caramba, preso no volante, e deram 3 tiros. caramba. E deram 3 tiros em cima de mim também. Em cima do seu também? A primeira bala passou por cima da cabeça, a segunda por cima do ombro, e a terceira que ele mirou no peito, a pistola engasgou. Engasgou. Ele chegou a olhar, olhou de novo, e nessa época E o senhor parado? eu parado, não tinha Sem onde, reação, né? Caraca. porque onde eu estava não tinha para onde eu correr. E eu pensei assim, eu não vou ver minha filha fazer 1 ano. Minha filha tinha meses, 6 para 8 meses. Eu falei, poxa Deus, não vou ver minha filha fazer 1 ano. Quando ele mirou no peito, eu só esperei ele atirar. E aquela voz falou assim, meu filho. Aí eu olhei pro lado, não tinha ninguém, porque o ônibus ficou vazio. E ele mirou de novo, engasgou, e eu consegui pular a roleta. Aí, um detalhezinho, que quando a voz falou, meu filho, isso era de dia, eu vi aquele personagem branco entre eu e o homem que estava atirando. Aí eu consegui pular a roleta, saí. Depois que eu saí, ele conseguiu disparar mais 2 vezes. E não pegou. Não pegou, não acertou nenhum guarda tiro. o senhor, né? Daí eu fiquei com trauma, eu fiquei com Imagino. ansiedade, depressão, eu tinha medo de sair na rua. Crise do pânico, né? Fala, não tem medo de sair. Eu não dormia direito,
E me levaram para uma reunião que eu não gostava, que era a reunião de oração. É. Não sei porque é uma dificuldade quando fala de oração, né? O diabo se levanta, Pois cara. é, Meu Deus do céu. eu ia pro culto, ficava na porta. Eu só entrava depois que acabava a oração. Caraca, caramba. Aí quando acabava que eu entrava. Ah, Aí nesse dia me levaram, eu fui. Aí o pastor falou, aqui tem uma pessoa assim. Ele contou detalhes do que tinha ocorrido. Aí eu olhei para um lado, olhei para outro para ver se tinham conhecido. E falei, pô, ninguém me conhece aqui. Ninguém me conhece. Aí eu esperei alguém levantar, também ninguém levantou. Ele virou e falou, você não vai vir? Aí eu falei, acho que sou eu o mesmo. resto não tem ninguém Não tem aqui, sou eu, ninguém. né? Aí eu fui, ele orou, falou, tu vai dormir igual a criança. E realmente eu dormi igual a criança mesmo. Né? Aí disso ainda ficou algumas sequelas que mais tarde, eu estudando, né? Eu fui perceber que a oração acalmou uma situação, mas ficou alguns traumas guardados. Dentro, né? Sim. Não medo de pessoas, de barulho como eu tinha, mas eu fiquei muito ansioso. Então eu estava sempre alerta, sempre Sim. tenso. Eu nunca relaxava. Então qualquer barulhinho eu estava já... Eu ia sentar num lugar, sempre sentava de frente para a rua. É porque é um trauma, né? É Sim, uma coisa que o senhor viveu ali que, sim. de certa forma, traumatizou o senhor, né? Porque pô, eu espero nunca passar por isso, mas imagina que situação. Né? Não dá tempo de pensar. Não deu tempo de Legal. pensar. E ainda bem que Deus tinha uma obra na vida do senhor, né? Poxa, Porque não é? ali, se não fosse Deus ali, o senhor... E isso vai fazer... Já fez 32 anos. Aí outro dia eu orei e falei para Deus, e Deus falou assim, essa vida que você tem hoje não é sua, é minha. Eu te dei mais 32 anos. Verdade. Aí lembrou a fase do hino, nem era para você estar aqui. Aquele... Benção. Aí hoje, esse tempo que eu tenho, eu invisto, ou vamos usar o termo que o pessoal usa do louvor, estou gastando no reino. No reino. E naquele culto lá que o senhor foi convidado, que o senhor entrava na oração, depois com o tempo o senhor começou a ir, ou ainda ficou naquela, orou? Não, aí eu me identifiquei, eu falei, eu preciso abençoar outras vidas, ajudar outras vidas. Aí caiu a ficha que a gente não vive pra gente, vive pelo outro, para abençoar o outro. Esse é desculpa até interromper o senhor, isso é uma visão que deveria ser normal no nosso meio, Sim, né? sim, normal. E infelizmente não é isso. Hoje eu sempre falo isso, eu nunca generalizo. Hoje nós vivemos um período, um tempo, onde as pessoas é para mim, Sim, se centraliza, né? Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos, né, Deus falando que quando nós fazemos a um pequeno, nós estamos fazendo a Ele. sim, isso é verdade. E Até a letra de alguns hinos, né? Cristo saiu, entrou eu. Então o foco hoje está no ser humano. E a gente não entende que a gente vive por causa do outro, a gente está aqui por causa do outro. A oração do Pai Nosso era interessante, porque ela assim, o Pai, mas não é meu, é nosso. O pão é nosso, o reino é nosso. E a gente vê espaço assim, lê, mas não presta atenção nesse detalhe. Não é meu Pai, é nosso. isso. Existe um vínculo entre eu e você. E aí só estamos aqui para abençoar o outro. A gente fala muito sobre fé, e fé não é o que eu vou receber. Não é sobre o que eu vou receber, é sobre o que eu vou compartilhar. É como eu vou abençoar. Eu aprendi que até mesmo em alguns pedidos que nós fazemos a Deus em oração, não é que Deus é por quê? Não, Deus ele olha para o nosso coração e ele vai sondar o motivo do qual Sim. você está pedindo aquilo. Porque se você... Vamos falar de dons, né? Nós estamos vivendo um século hoje onde muito é muito mídia. Mídia, as pessoas querem se aparecer, as pessoas querem estar em evidência. E no nosso meio isso acontece, né? Ah, Deus me dá aquele dom, me dá um dom de revelação. Deus me dá um dom mais... Beleza, Deus. Mas para quê? Qual é o propósito? Sim. Por que você tanto deseja aquele dom? Verdadeiramente é para ser um instrumento de Deus para as almas? Ou será que é para você se promover? Né? E em contrapartida, tem aquelas pessoas também que começam certo, com o seu coração no lugar,
buscando a Deus intensamente, Deus abençoa com os dons, e quando as coisas começam a ficar mais públicas, acabam se vendendo, né? Sim. Para essa egocentrismo, né? Efésios 4 fala sobre isso, né? Sobre os dons. E Deus concedeu à igreja dons, vamos para pastores, apóstolos, profetas. E é para edificação, é para crescimento do corpo, do reino. Sim. Então não é sobre mim, é sobre o outro. É sobre abençoar o outro. Sim. Então o serviço que eu presto, quando eu canto, prego, não é sobre mim, é para o outro. A gente hoje mudou esse foco. O dom não é, para mim ser estrela, eu aparecer. É para edificar o outro. Sim. E quando a gente percebe isso, a coisa muda. Porque, poxa, mas a gente às vezes foca em quem não quer ou em quem está chateado. E esquece de quem está sendo abençoado. Sim. Eu prego, um não gostou, ou dois não gostaram. Mas um foi, pastor, saí abençoado. Então, meu foco não é, né, quem não quis, é quem foi abençoado. Eu estou ali por causa dele. Eu tive, no início da caminhada, eu devo ter um pouco mais de 12 anos, acho. No início da caminhada, quando eu olhei, época de Gideões, né, muito... Sim. E eu olhava aqueles pregadores assim, caraca, Deus, eu quero. E naquele tempo, mesmo que de maneira inconsciente, eu aprendi que a qualidade da sua mensagem está baseada no glória da igreja. Sim. Então, eu pregava. Se a igreja desse glória, falava em língua estranha, foi boa mensagem. Ficasse Agora, em se a igreja silêncio. ficasse em silêncio, rapaz... Eu vi isso. E assim, igual o senhor falou, teve um dia, eu preguei numa festividade, na minha antiga igreja, na José Porta. E foi numa segunda-feira. E lá, segunda-feira, a festividade lotava de tal maneira, como ele dava oportunidade grupo por grupo, que a pregação, tipo assim, geralmente começava bem tarde. E nesse inteirinho, várias pessoas iam embora, né? Moravam longe, de repente em área de risco, não sei, as pessoas iam embora. E sobrou, assim, poucas pessoas na igreja. Só que eu preguei porque eu achava, não, Deus vai, porque eu jejuei, porque eu orei, Deus vai, bradar, Deus vai. Só que foi aquela mensagem que eu até tentava forçar, sabe? Aquele, levanta, mãe da glória, mas você, igreja, glória a Deus. Sabe? Tentava forçar assim. Quando eu terminei que entreguei a oportunidade, eu agradeci a Deus pelo privilégio de pregar ali. Só que no meu coração, eu tava chateado, porque eu falei, caramba, cara, Não houve aquele foi avivamento. bom, não foi bom e tal. Acabou o culto, que eu saí na porta lateral. Quando eu saí, um jovem me abordou e falou assim, cara, louva a Deus pela tua vida, porque tudo que eu precisava ouvir, você falou, cara. Deus continue abençoando, continue buscando. E aí aquilo ali foi Deus falando comigo. Cara, não é do jeito que você acha que tem que ser. Quem conhece a necessidade dos ouvintes é o próprio Deus. O próprio Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Me colocar na posição de servo, buscar e obedecer Sim. o que ele me ordenar falar. Aí, a partir daí, eu entendi, não, cara, se a igreja vir, der glória, aleluia, é bênção, muito bom. Mas se não vir, a convicção que eu tenho que ter foi isso que Deus me orientou a falar. Para alguém serviu, ainda que a pessoa não venha a mim falar. Eu creio que para alguém essa palavra... Foi profeta na vida de alguém. Exatamente. Então, assim, não é sobre, né, realmente o que eu vou sentir, não, é sobre aquele que está recebendo. Existe hoje muita emoção e pouca unção. Sim. O pessoal grita muito, mas você não percebe aquela mensagem direcionada para o coração. Um profeta. Porque o mestre, quando ele ensina, ele vai no teu intelecto. Sim. O profeta mexe com as suas emoções. Sim. Ele vai falar de coisas que... Como é que ele sabe disso? Porque ele é um profeta. Sim. Não num dom, não no sentido do uso do dom. Ministério, né? Isso, mas no uso da palavra. Porque tem gente que usa a palavra, ele é um mestre, ele trabalha versículo, palavra de texto. conhecimento, né? Isso. Fala. E outro vai lá assim, poxa, mas eu pensei isso, eu falei isso, eu estou vivendo isso. Foi uma mensagem do coração de Deus para o coração da pessoa. Sim. E às vezes a gente precisa estar atento a isso. Assim, eu prezo por isso também. Eu sou assembleano, eu sou pentecostal, eu gosto. Eu também. Quer ver? Quando eu tô pregando que a igreja vem num aleluia, num glória a Deus, pô, rapaz, eu gosto. É bom sim, é verdade. Só que, assim, eu entendo hoje que a melhor coisa é realmente a pessoa entender a mensagem e guardar aquela mensagem, né? Eu acho gratificante quando fala assim, caraca, Deus te usou muito, aquela palavra assim, 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 tipo, a pessoa ouviu. Ouviu, É a palavra, Isso aí. né? Do que aquela que... A gente ouve muito isso, né?
Glória, aleluia, foi tremendo e pá, ué, como é que foi a mensagem? Pregou onde? Nem sei, só dei glória, aleluia e falei em línguas. Entendeu? E muito tempo a Assembleia de Deus foi assim. Hoje, graças a Deus, eu tenho visto uma mudança, até mesmo do meu tempo para cá, que tem se investido mais realmente no conhecimento, porque já está escrito na Bíblia, meu povo perece pela falta do conhecimento. Por falar em falta de conhecimento, eu estava vendo uma mensagem sua e achei interessante que você falou sobre pedir, cuidado que a gente vai pedir. Aí eu lembrei que eu tinha meus 17 para 18, na época era o áudio do pastor Zesiel Nunes Gomes. Era o sonho, todo rapaz pregar igual o Gesiel. E eu orava assim, eu quero pregar igual o pastor Gesiel, eu quero pregar igual o pastor Gesiel. Na verdade, eu cheguei a uma fase, ficar muito parecido, estilo. Tanto que a gente vai vendo, ouvindo, né? De puxar a gravata, aleluia, aleluia. E um dia eu estava orando e Deus falou, você quer mesmo essa unção dele? Você sabe o preço que ele paga? Como ele vive? Quais são as lutas dele? E nessa época eu estava desempregado, numa dificuldade, Deus falou, você sabe o preço que ele paga? Como é a história dele? Aí um dia eu ouvi o pastor Zé contando um pouco da vida dele. Aí eu falei, Senhor, esquece essa hora, deixa esse negócio para lá, deixa essa oração para lá, última forma nesse negócio que tá difícil. E Deus falou, eu tenho um projeto diferente dele. Tem para cada um de nós um propósito, uma maneira de Deus usar. Só que a gente pega o dom, a gente acha que, por exemplo, é aquele dom ali, às vezes ele vai ser permanente, às vezes não. Vai ser de acordo com o local e a necessidade. Sim. Você pode ir para um lugar e Deus te usar no dom de cura. Ir para outro lugar, não. Aí você, Deus tirou o dom? Não. É de acordo com a necessidade. A necessidade da igreja e daqueles que eles estão, né? Pois é. Porque o dom não é nosso, é dele. Então ele vai usar de acordo com a necessidade. Mas o dom ministerial, não. Quem prega, prega em qualquer lugar. Quem ensina, ensina em qualquer lugar. É verdade. Essa questão de você saber o que vai pedir, eu sofri muito com isso, hein? Porque naquela época, novo, né? Como eu falei, o meu vislumbre era o pessoal lá dos Gideões. Marco Feliciano, Gilmar Santos, na época Adeudo Costa, só os tipo esse pentecostal, pastor Paulo Marcelo. Eu ficava acompanhando aquilo, eu via o pessoal vindo com cadeira de roda pra cima, aquele milagre, aquelas coisas tudo assim, eu ficava, caraca, eu, entre aspas, me media com aquilo, né? Então eu começava a pedir a Deus, pedir a Deus, pedir a Deus, pedir a Deus. Cara, quando Deus derramava um pouquinho só, um pouquinho, cara, uma gotinha só de uma unção para uma determinada situação, rapaz, depois a retaliação que vinha, as situações que vinha, eu não suportava. Aí, assim, aí naquela época a gente ia ali, hoje eu entendo, foi como eu falei, hoje eu entendo que se Deus desse a graça que eu pedi naquela época, cara, provavelmente eu estaria no mundo, eu não ia suportar. Não ia suportar as lutas, não tinha estrutura para isso. Então Deus, ele usa o tempo para preparar a gente para aquilo que ele tem. Né? É muito interessante isso, cara. Deus, assim, Deus sabe coisa que nós não sabemos. Deus vê coisa que nós não vemos. O povo sai do Egito, interessante que o texto diz assim, o povo saiu arregimentado, não saiu um bando, saiu como um exército. Só que um exército não preparado. O povo não saiu desesperado fugindo, saiu como um exército, mas não preparado para uma batalha. Aí o caminho que ele ia levar de 7 a 15 dias, Deus fez dar uma volta de 40 anos, porque aquele povo não estava preparado para as batalhas. E foram preparados no meio do caminho. O que isso quer dizer? Que a gente vai como um exército, mas ainda falta alguns preparos para batalhas que a gente não estamos preparados ainda. É verdade. Já pega aí, Jovem. Muitas coisas que vocês estão pedindo, Deus só não entregou ainda porque vocês precisam ser preparados para aquilo que Deus tem para entregar na vida de vocês, tá? Paciência hoje é difícil, né? Paciência. É difícil ter paciência porque no mundo imediatismo que a gente vive hoje, a gente quer tudo para ontem. Eu sou assim. Se eu puder receber, que a minha oração seja ouvida e seja atendida logo, só muito desejo, né? Só que paciência não é ficar sentado, né? A gente confunde paciência com uma coisa passiva. Ela não ela é ativa. A pessoa, não, eu estou paciente, sentar no canto. Não é isso que ela viu. Sem se movimentar, sem fazer nada. Não é isso não. Não é isso não. E às vezes Deus também não dá o que a gente pede. Sim. Por exemplo, o meu segundo casamento.
eu coloquei um perfil para Deus. Uhum. E Deus me deu um sonho com uma pessoa que era diferente do meu perfil. Uhum. Eu falei, Senhor, mas eu não pedi esse perfil. Sim. Eu pedi um outro perfil, né? E quando eu fui num culto, né? Aí o seu irmão falou, ó, a glória da segunda casa, talvez eles não sabem, né? Esse é meu segundo casamento, eu era viúvo, casei com uma viúva aqui de Itaguaí, né? E eram muito diferentes, até de dominação, né? E eu falei para Deus, Senhor, ela não tem nada a ver comigo, Senhor. A gente é totalmente diferente de tudo. E o irmão me chamou e falou assim, ó, a glória da segunda casa. E fez um gesto, né? Que talvez para alguns fosse só um gesto, mas para mim não foi. Será maior, Agora eu peguei o mistério. maior do que a da primeira. A glória, porque ela é mais alta do que eu. Então ele fez o gesto. A glória da segunda casa será maior. E repetiu. Ó, gente, preste atenção nos detalhes, tá? É. Faz toda a diferença. Ela é mais alta do que eu. Caramba. Eu era de uma denominação, ela de outra. Eu falei, Senhor, não tem nada a ver, Senhor. Não tem nada a ver. Né? Eu achava que eu era mais quieto, ela era mais agitado. Senhor, não tem nada a ver. E um dos filhos falou assim, Deus não une só pessoas, une propósitos. E nós estamos caminhando agora, outubro, para 3 anos de casados. E valeu a pena? Muito. Tá valendo até hoje, né? Graças a Deus. Muito. Mas essas coisas todas, assim, dons, ministério, isso são desafios da atualidade para os jovens. Sim. Gera ansiedade, depressão. Eu peguei uma época de jovens muito ansiosos. Não é só hoje, não. Sim. Já vi épocas de jovens preocupados, com depressão, só que davam outros nomes. Não era isso, né? Não, tem que orar, é só espiritual. Sim, também é espiritual, mas a gente não tratava aquilo ali, ia ficando. Isso é muito bom o senhor falar isso, assim. Vamos entrar um pouquinho mais nesse Vamos. assunto. Vamos olhar para o lado vamos por parte. Depressão. Existe um grupo de pessoas que fala que é totalmente espiritual. Sim. Existe outro que fala que não é nada espiritual. Minha opinião é que depende. Acho que pode ter, o inimigo pode usar isso para um fim. E também é uma doença psicossomática que fala, né? Isso. Da alma, enfim, da alma, né? Isso. E o que o senhor acha a respeito disso? Tem esse envolvimento do maligno ou não tem? É só psicológico mesmo, emocional? Como é que é? O que o senhor... Eu acho que pode acontecer as duas coisas. Eu não descarto as duas coisas acontecer, não. Eu creio que o diabo pode usar alguma situação, sim. Tá? Eu vivi o quadro de ansiedade e depressão. Meu último quadro mesmo de depressão foi a fazer 4 anos atrás. 4 anos, é isso mesmo. Minha mãe faleceu, depois foi meu irmão e a primeira esposa. Então eu fiquei mal mesmo. Foi assim? Foi. Caramba. Intervalo de 3 em 3 meses. Caramba. Foi assim. E eu falei para Deus, me leva. Faltando só eu. Falta só eu. Caraca, que isso. Ainda perdi o emprego. Caraca, Deus permite algumas coisas, né? Aí eu falei, Deus me leva. Pra que continuar vivendo desse jeito? Então eu tava mesmo lá, eu tava tão mal que eu tenho um amigo chamado Presbítero Silas e ele foi na minha casa me visitar. Ele olhou pra mim e falou, eu não tenho o que falar pra você. Eu só vou sentar e ficar do seu lado. Nós ficamos em torno de 1 hora e meia sentados chorando. Ele não conseguia falar nada, só chorava. Não tinha nem o que falar nesse momento, né? Só estar junto. Não. E passou muita coisa pela minha cabeça que não valia a pena mais continuar vivo, muita coisa. Então, assim, eu creio que tem os dois lados, sim. A gente vê isso na Bíblia, quando Elias vai para a caverna. Se a gente for pegar literalmente, é um quadro depressivo. Sim. Porque está abatida. Quer se isolar, né? Isso. Geralmente quem entra nesse quadro de depressão costuma se isolar, né? Isso. Isso pode ser até um alerta para, de repente, alguma pessoa que não foi diagnosticado ou nada do tipo, que está com essa situação, só que ele se isolar muito, querer ficar muito sozinho, não querer estar em público, pode ser um gatilho, um sinal, né? Pode. Eu vejo hoje, na minha época não se falava muito, a psicanálise, psicologia, PNL como ferramentas para ajudar.
Não vejo algo estranho, não vejo como ferramenta. Tanto quando eu fiz psicanálise PNL, foi com essa ideia Sim. de ser mais uma ferramenta para ajudar as pessoas. Por exemplo, o carro deu defeito, eu procuro um mecânico, não é? Sim. Coração não tá bom, eu procuro um médico. Médico. E quando a mente não tá legal, eu procuro quem? Às vezes Deus colocou pessoas, um líder, colocou um pastor, com essas ferramentas para levar não somente aos jovens, mas outras pessoas mais qualidade de vida. Sim. Porque é uma coisinha que, por exemplo, eu sofri de baixa autoestima. Eu era uma pessoa calada. Sim. Eu quase não falava. Geralmente quem sofre de baixa autoestima né? É. Porque por não se sentir bem com ela mesma, Sim. ela não se solta. Tanto é que, exemplo, tem pessoas que quando se arruma mais, tá mais bonita, que é pra ela mesma assim, né? Ela é mais extrovertida, mais alegre, né? Tudo do outro é melhor do que o dela. O carro do outro é melhor, o emprego do outro é melhor, tudo. Ela não se valoriza. E a depressão nunca vem sozinha, ela vem acompanhada de ansiedade. Ela nunca Anda vem. junto, né? É a irmã gêmea da depressão e ansiedade. Então, quando a pessoa tem algum grau de depressão, ela vai ter também de ansiedade. Caminham juntas. Entendi. Então, assim, ela pode ter insônia. Mas eu consigo dormir, tá? Às vezes leva tempo para dormir. É aquela pessoa que deita 10 horas, vai dormir 11, acorda várias vezes na noite. Então, não é um sono tranquilo. Ela tem alterações de humor, acorda bem, daqui a pouquinho tá triste, desanimada, chorando, vontade de cometer suicídio. Mas acontece no meio evangélico? Sim, muito. Antigamente falava que se acontecesse era demônio. Né? A gente tem uma tendência de espiritualizar as coisas. Assim, eu sou o tipo de pessoa que eu não espiritualizo tudo, mas eu também não desespiritualizo tudo, não. Não, pra mim, isso aí. qualquer instrumento que o diabo pode usar para quebrar alguém, ele vai usar. Sim. Né? Ele não cria, ele usa o que tá. Do início, eu acho que caminha dos dois lados. Tem um lado que às vezes só o mesmo ali, o lado humano, né, de uma pessoa capacitada resolve. Sim. E eu também creio que tem um lado que só na oração ali, na busca resolve. Eu penso assim. Sim. Eu penso assim. Porque gera bloqueios. A pessoa tem crenças limitantes, ela tem dificuldade de superar, de vencer, de ser ela mesma. Eu tinha muita dificuldade. Eu tinha vergonha porque... Eu tinha complexo porque eu era baixo. Caramba. Você acredita? Eu já orei para ter 10 centímetros. Senhor, me dá mais 10 centímetros. Hoje eu estou feliz com a minha altura. Hoje não tem essa coisa de, não, você é baixinho. Eu até zoo, irmãos. A única coisa pequena que tem que ter na igreja é o pastor de vocês. Então, assim, hoje eu levo numa boa, mas antes não. Eu tinha dificuldade com a minha estatura. Poxa, por que eu não sou mais alto? E a gente vê isso afetando muitos jovens. Jovens com ansiedades, depressão, crenças limitantes, tem muito. Tem muita. A pessoa não prospera não é porque ela não ora, não é porque ela não tem fé, é porque falta algo dentro dela, ela acreditar nela. Sim. Então, se ela não acreditar nela, a gente fala assim, eu acredito em Deus. Mas Deus pode acreditar em mim? Se nem ela consegue acreditar nela, né? Assim, Deus ainda tem aquele negócio que Deus ele olha pra você assim, cara, você não acredita em você mesmo, mas eu acredito em você. Pois é. Isso aí é a graça, né? Às vezes a gente não acredita no nosso potencial, porque na verdade, às vezes, no nosso potencial realmente não. Sim. Mas quando Deus resolve investir, quando Deus acredita, ele faz a gente acreditar na gente mesmo, né? Com ele, né? A gente vê Davi. O que Davi faz? Saul empresta a armadura e ele falou, não dá para andar com isso aqui, não. Tem a ver que também com a experiência do outro, com a unção do outro, né? Que vez, a unção de Marco Feliciano, né? Pô, Marco Feliciano. Não dá para não. Sim. Aí ele usou uma coisa que ele já tinha experiência. Que ele estava acostumado a usar. Ele acreditou também em Deus, acreditou, não. Isso aqui eu tenho uma experiência. Sim. Já estou habilitado com isso aqui. Opa, bora lá, vamos para a batalha. E às vezes tem recursos, tem capacidade, mas falta alguma coisa para a gente ir. E geralmente o que falta está dentro. Sim. Um exemplo, igual o senhor falou, às vezes a gente olha para o outro, para a capacidade do outro, onde o outro está, e na nossa mente, nós esperamos, eu preciso chegar ali para poder fazer aquilo ali, só que na verdade a gente pode começar com o que a gente já tem.
Sim. né? Exemplo, tem jovens que eu conheço que têm vontade, já vão gravar, fazer vídeo da palavra, pregando e tal, Sim. mas acham que precisa de uma câmera muito boa e tal. Cara, dá pra começar com o que tem, né? Começa com o que tem. Começar com o que A tem, viúva lá acreditando. começou com o que tinha. O que Aham. você tem em casa? É, Ah, eu tenho um pouquinho de azeite. É isso aí que você vai começar. é isso aí. Deus usa coisas pequenas para fazer grandes obras. Às vezes a gente fica esperando aquilo que a gente achou que era necessário para começar e vencer, sendo que a gente precisa tratar primeiro aqui, acreditar em nós e usar o que está hoje ao Sim. nosso alcance. Não ficar parado, igual o senhor falou, parado esperando acontecer, né? Para acontecer o milagre externo, precisa acontecer o milagre interno. Muda alguma coisa aqui dentro. Aí depois acontece algo externo. A mulher falou assim, o texto fala assim, e ela pensou consigo, se eu tão somente tocar, primeiro mudou aqui dentro, eu vou ser curada. E ela fez algo que até então ninguém tinha feito. Ela quebrou toda uma liturgia, tudo. Falei assim, eu só vou tocar na aula dele e vou ser curada. Jesus não orou por ela, Jesus não impôs a mão, não fez nada, ela só tocou. Então a gente vive esses desafios, vida financeira, vida profissional, vida familiar. Eu falei no começo, eu vim de um lar evangélico, mas o meu lar foi destruído. Assim que eu tinha meus 13, 14 anos, aconteceu um fato lá, dentro da minha família, com meu pai e com a minha mãe. E quando eu casei, eu tinha medo de ser pai. Porque na minha cabeça, o meu pai não foi um bom pai. Então, eu não queria ser pai, porque eu achava que eu não ia dar conta. Como um trauma, uma crença vai. Perpetuando há anos. Isso. E às vezes, de repente, não sei se é o caso do senhor, ficou durante tempo, quando o senhor chegou ali no casamento, que surgiu a possibilidade de ser pai, que começou a... Que tem gente que é assim, né? A gente, assim, não sabe que tem aquele trauma. Até Sim. dar de frente com uma situação que remete àquilo que aconteceu lá atrás, e aí percebe que não venceu ainda, né? Não superou ainda. Então, a psicologia, a psicanálise fala que quando você identifica, você modifica. Por isso, quando a mensagem ela toca em detalhes, comportamentos, a gente se vê, é como um espelho. Então, aquilo que eu não identifico em mim, eu não consigo mudar. E eu achava que era normal. E foi passando aquilo ali, e para mim era normal. Eu não queria ser pai, não queria, mas não conseguia associar porque ficou no subconsciente. E eu não conseguia fazer uma associação com aquilo que houve lá atrás. É uma questão bem delicada, porque às vezes, é igual você falou, nós não sabemos Sim. que temos aquela limitação ali na Isso. mente, né? É. Rapaz, que coisa, né, cara? Porque o que a gente lembra vamos botar uma porcentagem, 10, 20%. Os outros 80% ficam no subconsciente. E aquilo ali que faz a diferença na nossa vida, não é o que eu lembro, é o que eu não lembro. Porque ele foi tão forte, o que o cérebro faz? Tem um mecanismo de defesa. Ele pega aquela lembrança e bota num canto. Mas ela continua existindo. Só que os efeitos delas vão se manifestar no meu comportamento. E eu não consigo fazer essa associação com aquilo que houve. Caramba, cara. Aí a gente vai vendo, mas eu sou assim. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu sou assim? Ela não consegue ter uma resposta lógica para aquele comportamento. Quando ela identifica que ela tem aquele comportamento, ela, está na hora de mudar. É o mesmo princípio de uma mensagem. Quando a gente fala assim, irmãos, vamos falar hoje de 4 benefícios da oração. O camarada que não ora, ele vai falar, poxa, eu preciso orar. Ele identificou que ele não ora. Cara, que forte, né, isso aí, né? Aí ele vai entender que ele precisa orar, mas ele só percebeu isso porque alguém falou sobre um comportamento que precisava Ser revelado. ser assim revelado. dizer. Isso aí. Caramba, cara, que interessante, cara. É. Nós hoje estamos num quadro bem de depressão aí, pessoas às vezes com a vida, humanamente falando, ricas, bem-sucedidas e tal, e cometendo suicídio, enfim, né? Pra tu ver que essa doença não tem status social. Sim. Vai do mais pobrinho até os milionários. Quando passa para ansiedade, na opinião do senhor, o que tu acha que hoje esse quadro de ansiedade tem sido tão forte? Eu sei que o senhor falou que sempre existiu, Sim. hoje a gente consegue identificar melhor, mas por que os jovens
Principalmente esses agora, que estão vindo por agora, são tão atacados por isso. O que você acha? A gente pode falar algumas coisas. A questão de conflito entre fé e razão É? é um deles, Causa ansiedade? causa. Porque assim, a gente fala muito de fé na igreja. Uhum. Fé, se você colocar sua fé. Mas quando ele sai do ambiente religioso e vai lá para fora, ele encontra um outro discurso. Uhum. Aqui a gente fala sobre ministério, identidade. Lá fora, o discurso é outro. Uhum. Então ele vive um conflito. O que é aqui e o que é lá. Uhum. Se ele está numa família disfuncional, então, pior ainda. Isso vai gerar nele esse conflito entre fé e razão, entre a chamada de Deus e vida secular. Uhum. Ele, poxa, Deus colocou no meu coração eu ser músico da igreja. Mas ele vai compartilhar com a família, rapaz, vai perder seu tempo lá, porque você não faz uma faculdade, vai trabalhar. Ele vai viver nesses conflitos entre fé e razão, ministério, vida secular. Caramba. O senhor falando agora, tá vendo? Vai abrindo realmente, né? Tem uma situação aqui dentro, lida com outras situações lá fora, Sim. outros ensinamentos, e realmente, se não souber assimilar bem, realmente, assim, colher só o que, guardar só o que presta, realmente pode, é verdade, pode criar um caso de. Sim, quando eu fui para o exército, minha época era casa, escola, igreja, casa, era isso. Quando eu fui para o exército, eu encontrei um outro mundo e eu não estava preparado para aquele mundo. Uhum. E eu já era professor de escola dominical, para você ter uma ideia. Eu me senti despreparado para aquele mundo que eu entrei, que era o exército. Uhum. Eu servi no 3º RCC e éramos 300 soldados. E tinha, na época, mais de 40 evangélicos. Chegou no meio do ano, tinha só 5. 5 desviaram ou saíram? Todo mundo desviou. Caramba. E desses 5, eu estava no meio dos 5, né? E desses 5, 3, eu estava nesse meio, já não tinha mais força de ir para a igreja. Uhum. Eu não conseguia orar mais, não conseguia ler a Bíblia, porque era um outro mundo, todo diferente. Eles questionavam a minha fé. Por exemplo, eu casei virgem. Uhum. Eles questionavam a minha virgindade, os meus princípios, os meus valores. Sim. E eu não tinha argumento para eles. Eles zombavam da minha fé, zombavam dos meus valores, e eu não tinha com quem compartilhar. Coisa que acontece hoje em dia ainda, né? Sim, eu não tinha digamos assim, uma igreja acolhedora, um pastor que interagisse com a gente, aconselhasse. Eu não tinha argumento para as respostas que eles me faziam, para as perguntas, melhor dizendo. E geralmente isso gera conflito, né? Porque você, Sim. apesar de ter uma fé aqui dentro, o fato de você não ter o conhecimento Sim. começa assim a fazer sentido. Pô, o que esse cara falou tem sentido mesmo. Sim. Ainda mais quando a pessoa tem algum tipo de base, né? E causa esse conflito. E foi gerando ansiedade, depressão. Eu fiquei uma época, eu só não desviei mesmo, eu não sei nem porquê. Mas Deus que te segurou, senão... porque assim, já não estava indo para a igreja mais, né? Alguns comportamentos, por exemplo, a gente tinha uma turminha que saía e aprontava no sentido de agredir. A gente escolhia alguém para agredir. Eu já estava nessa turma já. Agredindo já, né? Sempre assim lá dentro. Então assim, já estava entrando em algumas turminhas já estava aceitando algumas coisas como normal. Muito embora eu não fazia, mas estava vendo aquilo como normal. Sim. Então eu comecei a relativizar algumas coisas. Não, isso é normal, tá tudo bem. E não é o que eu estou fazendo. E assim, e de um tempo para cá, deu para perceber assim, ansiedade, depressão, muitas questões emocionais, né? Tem também uma situação também relacionada à ansiedade que tenho para mim a falta de conhecimento e intimidade mesmo com Deus. Por quê? A Bíblia fala em 1 Pedro, para lançar toda a vossa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Isso. Então, o fato de que, claro que não é uma verdade absoluta, assim, não posso dizer que é todos os casos isso, tem situações e situações, mas tem alguns casos que eu trago para cá, para dentro, que alguns jovens passam por essa situação por falta de conhecer quem está cuidando dela. Sim. Logo, sim. se eu entendo que, se eu não tenho um entendimento que Deus está cuidando de mim em todos os detalhes, a possibilidade de algumas coisas que aquele turbilhão de pensamento me domina. Sim. Quando eu me entrego a Deus e conheço na intimidade,
eu começo a confiar. Então, por mais que tenha algumas situações e diversas possibilidades, eu falo, não, Deus vai me direcionar. Então, eu acho que também a parte da depressão, da ansiedade, também tem um pouco desse conhecimento superficial de Deus. Sim, a ansiedade, ela tem níveis. Por exemplo, tem uma que a gente fala que é normal, todo mundo tem. Aquela que comprou um presente, quer que chegue, né, Isso. assim, Aí quando o texto fala assim, lançando sobre ele, é como se fosse algo que eu pudesse pegar e jogar longe de mim, a Uhum. perder de vista. Sim. Aí fala de uma oração que a gente hoje perdeu esse sentido. Ana, quando quer um filho, ela vai pro templo orar. Uhum. Aí os lábios se movem. Aí o sacerdote fala assim, você está embriagada? Ela dá uma resposta, do meu desgosto eu tenho falado. As nossas orações são, em alguns casos, mecânicas. Sim, E outros casos são declarações, não são oração. O que é oração? Uma conversa. sim. Eu converso com você, você me responde e vice-versa. Eu declaro, Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és todo-poderoso. Mas não é uma conversa, é uma declaração. Sim. E Ana coloca o desgosto dela no altar. Uhum. Tô derramando a minha alma. Então, quando faz isso que você falou, o jovem, ele fala do que tá, das mazelas, ali, da né? guardado, sim, vai ter uma cura. Sim. O problema é que hoje, como você disse, a reunião de orações tem pouca frequência e a gente entende errado a questão da oração. Uhum. E para ali, Senhor, muito obrigado pelo dia, pela noite, amém. Uhum. Acabou a oração. Por isso que é de uma maneira superficial, não tem como. Não tem. Eu não falei de mim para Deus. Eu não coloquei as minhas mazelas, as minhas dores. Mas falta isso, né? Sim. O fato de nós não colocarmos, lançarmos em Deus, né? E lançar, né, no sentido literal, não é você Literal. pegar ou jogar, é você abrir os lábios e falar. E falar. Não é nem só pensar, externar. Externar. Externar para Deus, é literalmente um Você sabia que né? a oração ela tem uma função terapêutica? Não sabia, tô sabendo agora. Então, a oração, o louvor, eles têm funções terapêuticas. Isso aí é comprovado cientificamente. Uhum. Porque você começa a externar. Uhum. Porque quando a pessoa vai para o culto, que ela canta, que ela ora, ela fala assim, poxa, eu tô bem. Porque ela começou a externar, botar para fora. Pois é. Uhum. Que às vezes você tem dia que você passa por. Ainda mais quando passa um dia, foi aquele dia complicado, aí fica aquilo tudo guardado, às vezes você não tem com quem conversar sobre, e aquilo vai gerando em você. Eu conheço Isso. pessoas que estavam fazendo isso, muito trabalho, muito estresse e aquilo, e começou a desenvolver, às vezes, feridas, Sim. começou a desenvolver coceira, e procurava a causa estresse e ansiedade. São doenças psicomáticas. É o corpo já gritando que está doente. Só a alma está doente. A alma. Esse é o corpo externando que por dentro Dores, não tá legal. dores musculares, Uhum. coluna, no intestino fica preso. O pessoal fala que é intestino, é a síndrome do intestino irritável. Isso aí pode ser estresse, ansiedade. E muitas situações resolvem externando, Sim. colocando para Deus num desabafo, né? Nem que você tipo assim, realmente coloque para fora mesmo. Sim. Vá para um monte da vida, gritar lá com Deus sozinho, né? Soltar e isso aí realmente O que o texto fala? Quem está alegre, canta, quem está triste, chora. que você vai externando aquilo ali. Qualquer situação que você tiver, você tem que externar de alguma forma. Alegria ou ou tristeza, né? A gente começa a falar com Deus, vai falando e, opa, eu tô melhor. Por exemplo, a pessoa vai fazer um atendimento. Às vezes o pessoal não fala nada. Nossa, eu tô bem. Por que ela tá bem? Porque ela externou. Ou até chega um amigo, poxa, eu preciso falar com você, Hugo. Aí começa a conversar e você não fala nada. Poxa, que conversa agradável. Eu não falei nada. Eu nem conversei, Nem conversei. Porque ela externou, ela tirou de dentro dela. A dificuldade das suas orações são essas, são mecânicas, são superficiais. A gente chega em casa, a gente comenta do culto, do pregador, mas a gente não fala de nós para Deus. Senhor, eu tô assim, eu preciso disso. Sim. Então, quando a gente começa a fazer esse exercício que Ana fez, a coisa muda. Comigo aconteceu uma situação, eu acho que até contei no outro podcast. Não sei se eu contei. Teve um momento da vida, deve ter o quê? Uns 15 anos. Tem bastante tempo, uns anos para lá.
que eu passei por uma situação que eu fiquei muito triste. Não sei se você deve ter sentido. Aquela dor Uhum. aguda de tristeza, parece aquele pico de tristeza assim, muito, muito forte. E eu, vivendo aquilo, eu falava com Deus, Deus, eu tô preso, porque eu não quero, não desejo essa dor, mas ela tá aqui, eu não consigo. Eu tô preso, e tipo assim, durante 2 dias eu fiquei fazendo essa oração. Mas a tua palavra diz que a tua verdade me liberta. Mas eu me sinto preso. Eu tô em Cristo, eu me sinto preso, preso. No segundo dia, eu falei isso com Deus, Deus, olha isso aqui, olha que dor. Tira essa dor do meu coração, eu tô preso, Pai. Me sinto prisioneiro dessa dor, eu não quero ela, não desejo ela, mas ela tá aqui. Aí eu senti como se fosse um dedo chegando, cara, discernimento, né? Mas o sentimento que eu tive é como se fosse um dedo chegasse aqui e tocasse, tipo assim, como se fosse na ponta da dor aqui no meu coração. Foi instantâneo, foi esse toque. Acabou tudo. Acaba. Isso aí. Cessou Aleluia. tudo. A Verdade. dor, tudo, aquela tristeza imediatamente, instantaneamente, né? Que eu Eu coloquei creio. para Deus ali. Deus, Deus, e Deus, isso aí foi, ninguém me contou, eu vivi isso. E foi a transformação literalmente assim, ó, num toque, Sim. literalmente. Tocou em mim ali, né? A gente vê a importância dessa ferramenta chamada oração. Uhum. A gente pensa, poxa, é isso tudo? Sim, faz isso tudo. Eu tive uma época que dos meus 20, até mais um pouquinho, era muito impulsivo, muito agressivo. Uhum. Então, assim, a pessoa olhava pra mim, o que foi? Qual o problema? O que você quer? Uhum. E a resposta era rápido, me chamava de Quente Pedro. E eu achava aquilo bonito, pô, eu sou Quente Pedro. Só que hoje, não tem essa realidade e eu não acho isso bonito. Uhum. Então teve uma época, teve um momento, uma fase que eu agredi com palavras uma pessoa, né, um amigo. Rapaz, ele chorou muito. E eu cheguei em casa e falei para Deus, Deus, eu tô assim, eu tô agredindo meus amigos com palavras, eu não quero ser assim. Senhor, arranca isso de mim. E eu senti literalmente sair um peso dos meus ombros, aquele fardo. Rapaz, depois outro dia eu tava leve, tranquilo, né? E tô até hoje. Aquela coisa que todo mundo achava que era normal e rotulava. Você é assim? Porque às vezes o nosso problema de ansiedade, a gente aceita o rótulo. Uhum. Você é assim, Sim. né? Essa vida agitada de trabalho, igreja e coisa e faculdade também gera ansiedade. E a gente aceita o rótulo. O rei Saul tentou botar um rótulo em Davi. Você não verdade. pode com ele. Uhum. E a gente vai aceitando muitos rótulos. E eu percebi, naquela oração ali, aquele peso foi embora. E eu falei, opa, eu posso ser melhor do que eu sou. Mas eu só fui perceber que eu era impulsivo, agressivo, porque alguém falou. Uhum. Cara, tu já reparou como é que você dá resposta? Como é o seu tom de voz? Aí eu, mas dói quando alguém aponta nossas Uhum. falhas. Sim. Mas foi preciso. E eu falei, rapaz, eu tenho que mudar isso. Eu tô perdendo meus amigos, né? Por exemplo, hoje eu tenho poucos amigos. Uhum. Poucos mesmo, dá pra contar nos dedos. Porque os meus amigos foram criados comigo, a maioria quando me vê hoje, como você mudou? Mudou, né? Porque eu era alguém muito impulsivo. Uhum. Era agressão com palavras era quase que normal. A gente hoje fala, é porque eu sou sincero. Não, sinceridade é uma coisa e grosseria é outra. Sim. E eu caminhava pra grosseria. E às vezes a pessoa não mede que essa palavra tá afetando a outra. Tá machucando a outra. E se guarda, né, nessa questão de assim, não, mas é porque eu sou sincero, né? Porque eu sou assim. E rapaz, isso aí acontece muito, hein? E foi muitos amigos, não, os amigos que eu tenho hoje são os amigos de 15 anos pra cá. Os amigos que foram criados comigo, a maioria só ou é lindo ou acabou. Uhum. Sim. Justamente por causa dessa situação. Né? Estilo de vida, você falou sobre ansiedade, quer ver? Muito cafezinho da ansiedade. Eu tomo muito cafezinho, graças a Deus não me considero ansioso, mas eu tomo um cafezinho. Quer ver? Um aparelhinho, celular antes de dormir não é bom, deixa a pessoa agitada, falta de exercício físico. Vai ouvindo aí, hein? Corações agitados. Vai ouvindo aí. A pessoa vai dormir e fica lá no celular, não é bom. Alguns ficam Tudo que eu faço, agitados. hein? É mesmo? Pô, antes de dormir, mexo no telefone um pouquinho e tal. Ao invés de eu fazer, eu vou lá, tenho meu tempo com Deus, vou orar e tudo e tal. Quando eu vou deitar mesmo assim, antes de dormir, pego o telefone. Eu não tenho sintomas de ansiedade não, né? Mas bom já me prevenir. A falta de exercício físico.
Então isso tudo ajuda a pessoa a ficar, porque relaxa você ter um exercício físico. Alimentação, bastante verduras, alface é ótimo, Tem uma couve. situação que eu ouvi dizer que, às vezes, um problema que nós achamos que é uma coisa muito grande é só alimentação, né? Mexe com a gente de uma maneira, né? Muito, a alimentação mexe muito. Por exemplo, uma pessoa que quando está ansiosa assim, a gente recomenda comer coisas verdes. Verde. Que Ajuda bastante. né? Alface, 100 gramas de alface, couve, brócolis. Rapaz, melão, a pessoa começa a relaxar. Poxa, eu estou bem. Ela só teve a mudança de hábitos. Mas ela precisou identificar que ela estava agitada e precisou identificar que a sua alimentação, seu estilo de vida não estava adequado. Ela teve que mudar aquilo ali. Mas alguém teve que mostrar, ó, você não pratica exercício, você dorme tarde. Porque a ansiedade, ela tem um ciclo. E o que vai interromper esse ciclo, tanto a ansiedade como a depressão, chama-se repouso, o sono. A pessoa precisa dormir bem, pelo menos 8 horas. A gente larga esse telefone e vai dormir em nome de Jesus, sono do justo, Pois né? Sono do justo. Meu Deus do céu, esse telefone vai para bem, mas para mal. E aquela coisa que a pessoa tem dificuldade para pegar no sono, então, aquele também o sono não tá legal. Sim. O normal é você deitar e rapidinho você pega. Dormir, né? Se a pessoa leva 1 hora para dormir, não tá legal. E se ela acorda várias vezes também, não tá legal. E aí, geralmente, uma alimentação ajuda com essa situação? Pode ser o excesso de café, refrigerantes. A primeira coisa que a gente fala, ó, reduz o café, refrigerante, porque são estimulantes. Programas agitados. O cara vê um filme de violência, 10 horas. Como é que ele vai dormir? Eu gosto, né? Eu também gosto e o sono é bom, graças a Deus. Não, eu também eu deito, pago no sono. Mas assim, toda regra tem exceção. Nós estamos na exceção. Igual, por exemplo, tem gente que se tomar café não consegue dormir. Eu posso tomar uma garrafa de café e eu deito, vou embora. Não, se tomar café eu fico agitado. Eu vou embora, parece que não tem muito efeito, né? Se tomar café depois de 7 horas, acabou. E na verdade o cafezinho é até antes das 5 horas. O certo seria bem antes das 5. Se eu tomar café 7, 8 horas, acabou. Eu fico super agitado. Então, para mim... Eu sou tranquilo. Essa mudança de estilo de vida, às vezes o conflito, se a família não é evangélica. Então, isso afeta bastante, muito trabalho. Rapaz, o cara tá no trabalho, tem atrito com o chefe, se trabalha em comércio, é cliente. Então, tudo isso aí contribui para uma vida bem agitada, bem inquieta. Aí a gente precisa fazer igual o louvor diz, né? Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Cara, e aí entra no ponto onde o senhor falou. A importância da oração. Sim. Cara, a oração, olha que o profissional tá falando para vocês aqui, gente. A oração, ela não é somente boa para o mundo espiritual, mas ela é terapêutica. É terapêutica. O louvor a oração é terapêutica. É tudo de bom, gente. Vamos orar. Quarta-feira tem oração aqui, tá? Para ensaio, né? Mas a gente tá orando aqui, cara, oração, né? E é algo como o pastor falou. Não é sobre eu chegar ali, Senhor, muito obrigado, tá, acabou, não. Não. Tu precisa conversar com Deus e colocar para Ele também as tuas dificuldades, pegar os teus planos e sonhos, colocar para Ele. Isso aí. Porque a Bíblia diz o quê? Que quando nós apresentamos a Deus os nossos planos, eles serão bem-sucedidos. Bem-sucedidos. Então coloca seu plano para Ele, conversa com Ele. Sabe o que eu faço? Vou abrir aqui. Quando eu quero alguma coisa, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu quero um carro novo. E eu sei qual carro que eu quero, eu já pego a foto do telefone, eu já na minha oração já mostro para Deus a foto do carro. Aqui, pai, tem isso aqui, tem isso, aquilo, outro, isso aqui vai ser muito bom. Esse carro aqui é mais espaçoso, a tua obra, né, que eu gosto de fazer a tua obra aqui, ó. Eu já converso com Deus, Isso aí. eu coloco para Deus e dá certo. Não é um método, mas eu coloco com sinceridade para Ele e com a misericórdia Ele me honra. Sim. Né? Daqui a um tempo eu vou contar um testemunho, que eu já estou apresentando para Deus uma outra situação. Opa, olha isso daqui, ó. Isso aqui, ó. Eu vou contar esse testemunho. Oração. Ó, o que Jesus ensina. Entra no teu quarto em secreto, fecha a porta em secreto, que em secreto o pai te responde. Então, quarto é lugar de quê? De intimidade. Privacidade. É eu e Deus. A oração que eu vou fazer no meu quarto não é que eu faço no templo. Não é. Mas eu preciso ter um momento a sós. A gente fala assim, é bom estar na igreja, ter atividade, ministério, muito bom. Excelente demais. Mas eu preciso me recarregar como celular, eu preciso parar e me recarregar. Não substitui a tua intimidade com Deus, o teu trabalho no templo. Não. Tem gente que acha que substitui. Trabalhei, fiquei na porta, orei, preguei. Não substitui a intimidade.
O Ó, secreto. você vê que Jesus, ele operava milagres e ia para o monte orar. E já não ia sozinho. Porque ele ia falar algo com Deus. E a ideia do quarto é um lugar de intimidade. Eu falar, ó Deus, eu tô assim. A oração do Getsemane. Se ele fizesse na frente dos discípulos, poderia, né? Pois é. Senhor, afasta de mim esse cálice. Ele falou dele. Dele. Depois ele parou, mas não seja feita como eu vontade. quero. Seja feita a tua vontade. A gente precisa entender. Quer ver uma coisa que a gente não tocou aqui também? O lazer. Eu vim de uma época que a gente não tinha muito esporte. Tudo era, não podia, era pecado. Hoje, graças a Deus, essa visão mudou. Isso ajuda muito você ter um esporte, ter um momento de lazer. Ah, não gosto de partir para esporte. Um lazer, vai passear. Eu tenho certeza que isso me ajudou muito. Eu sempre fui um cara muito tranquilo. Sabe, eu não sou uma pessoa, graças a Deus, que eu não. Se me fizer mal hoje, eu vou ficar chateado contigo hoje, amanhã já não. Deus abençoe, já não tem, eu não guardo nada. E muito tranquilo. Eu acordo de manhã, feliz, alegre, já, tudo. E assim, eu percebi que isso mudou quando eu comecei a fazer exercício. Eu gosto muito de natureza. Sim. Final de semana eu ia fazer trilha. Eu gosto muito de praia. Cara, pensa num cara que gosta de praia. Isso é bom. Eu gosto de praia. Então eu fazia trilha, eu ia pra praia, eu fazia crossfit, eu fazia musculação. Cara, eu era um cara muito. Eu sou, né? Um cara muito tranquilo. E eu tenho certeza que isso é porque teve um momento, foi ano passado, que eu tava trabalhando muito. Foi antes de eu ir pra Buzina, eu tava trabalhando muito. Tava sem tempo de fazer essas coisas. Cara, eu já tava me vendo um cara estressado. Isso aí. O cara já, tipo assim, foi só ir pra praia, parece outra coisa. Caraca, minha mente. Sim. Faz muito bem mesmo essa questão. Às Isso vezes a é gente fica bom. muito atolado em trabalho, em estudo e não tira esse tempo que é importante pra mente. É para recarregar nossa energia, nossa bateria. A gente precisa desse momento de lazer. Como estou ditado, eu gosto de estar na natureza, praia, um lugar que tem verde, sentar um pouco e relaxar, porque a gente precisa disso. E a oração também tem essa função de me recarregar. Eu acabei de pregar, o que eu tenho que fazer? Nada contra. O cara vai para uma churrascaria, legal. Mas, pô, vai orar. Você vê que Jesus, ele opera milagre, ele vai orar. Opera milagre, ele vai orar. Isso. Por que a gente faz o inverso dele? A gente tem que recarregar. Eu costumo dizer que a gente coloca pra fora aquilo que a gente Sim. é uma maneira comparativa. Que a gente se encheu no secreto, a gente vai e se esvazia para abençoar o povo, a gente tem que voltar e se encher de novo. Isso aí. Porque não é sobre nós, é sobre o outro. Ah, Eu tenho que receber para dar. isso. A gente não dá E o que na a gente medida não que tem. nós estamos entregando, ele vai nos edificando e Sim. cuidando das nossas coisas. Eu creio nisso. E a gente precisa muito disso hoje na igreja. Foi e sempre vai ser a força da igreja e a juventude. Mas essa juventude precisa de acolhimento. De um lugar que seja, eu costumo falar uma frase lá na igreja, que seja um jardim de cura, não um campo de batalha. Que tenha alguém que tenha uma escuta ativa. Opa, o que esse jovem tem? Que olha assim, o que está acontecendo ali? Que olha e percebe no olhar, ou até na postura corporal, alguma coisa, não está legal aquilo ali. Está faltando isso. Sim. Eu vivi época que a gente entrava e saía e ninguém percebia nada, ninguém falava nada. Hoje acontece isso ainda, né? As pessoas entram e saem, passa despercebida. Sim. E uma jovem nossa nas orações, ela deixou uma palavra de meditação e ela falou que às vezes nós olhamos para alguém, não adianta nós julgar porque nós não sabemos a guerra que essa pessoa enfrenta onde ninguém está vendo. Tá vendo? Entendeu? A luta, cada um tem uma história, cada um tem uma dificuldade, cada um tem um desafio, né? E uns conseguem ter êxito, ganhar, vencer e outros não, né? E nós não temos que apontar essas pessoas, nós temos que estender a mão. Né? E a gente acaba trazendo para o convívio da igreja muita coisa que foi da casa, da família, sabe? Os medos, os traumas, o que a gente viu lá, a gente acaba tendo comportamentos repetitivos, sabe? E acaba... o que a pessoa é na igreja, ela é em casa. O que a pessoa é na igreja, ela é no trabalho. Ela é muito diferente daquilo ali. Então, como que eu sei que uma pessoa é em casa? Pelo que eu estou vendo ali na igreja, olha assim, poxa, como é que ela é? Uma pessoa que distrata os seus líderes, os oficiais da igreja, os obreiros, possivelmente ela tem alguma dificuldade com os pais.
Então você olha assim, o que que houve? Por que ela é assim? Tudo tem um porquê. Qual o histórico? O que que houve para essa pessoa ficar desse jeito? Por exemplo, hoje eu uso o relógio. Esse aqui foi a minha esposa que me deu, viu, amor? Né? E eu fiquei muito tempo sem usar relógio. Mas muito tempo. E eu tinha até esquecido o fato. Eu trabalhava num supermercado disco e meu primeiro pagamento eu comprei um Champion. Né? E todo feliz. E roubaram. Roubaram. O cara veio, botou a arma, né? E falou um assalto. Me dá o relógio aí. Aí eu olhei pra ele e falou, não vou te dar não. Se quiser, mete a mão e arranca. Aí ele olhou pra minha cara, até bem marrenta, hein? Eu posso te dar um tiro. Eu falei, é contigo mesmo. Ele meteu a mão e arrancou o relógio. Eu falei, nunca mais eu boto um relógio no pulso. E eram dois, um moreninho, bem claro, e o outro mais escuro. Você acredita que toda vez, isso depois de muito tempo, que eu estava na rua, que eu visualizava dois homens, um mais claro e um mais escuro, eu tinha medo, eu tremia. Trauma mesmo. E eu, Gatilho, é um gatilho, o né? gatilho. E eu ficava, mas por quê? Eu trocava até de rua, até de calçada. Aí depois de muito tempo que eu fui lembrar o que que houve lá, eu tinha meus 21 para 22. Caramba, tipo assim, um negócio que vem escondidinho, né? Sim. Caramba. E esses gatilhos vão acontecendo. Por exemplo, você conheceu um amigo que era falante comunicativo com a pessoa. Não tinha a palavra amigo, uma pessoa. E essa pessoa apronta algo com você. E passou um tempo. Toda vez. Aí chega uma outra pessoa do mesmo estilo. Aí você fala assim, pô, mas. Já fica com o pé atrás já. Fica. Né? Não sei porquê, mas. Não gostei de fulano. Não foi fulano. O comportamento dele, Te lembrou. alguém lá atrás. Gatilho. O gatilho. Isso a gente tem de montão. Muito, né? Lida com um monte de pessoa o tempo inteiro, em vários Tempo lugares inteiro. diferentes. A pessoa que foi criada num lar que o pai bebia, agredia a mãe, ele vai ter dois comportamentos. Ou ele vai fazer o que o pai fazia, ou vai ser completamente o contrário. Caraca. A nossa mente é um oceano bem, né? Bem profundo, né? Quer ver? Uma pessoa que passou necessidade, fome, quando ela começa a trabalhar, ela vai ter dois comportamentos. Ou vai gastar muito, vai encher a casa de comida, medo da fome, ou vai economizar muito. Eu tenho um gatilho, que isso aí eu me identifiquei, por quê? Quando nós éramos crianças novos, a minha mãe nunca deixou faltar nada, nunca. Só que era só a minha mãe, eu e meu irmão. Minha mãe sempre lutou, botou comida dentro da nossa casa e tal, mas a gente não conseguia ter luxo. Danone, essas coisas, não conseguia ter luxo assim, né? Rapaz, quando eu recebo, aí eu vou ter que me controlar, porque eu quero pegar um monte de biscoito, Danone, tipo assim, porque eu sei que é um gatilho. Eu continuo fazendo porque eu acho que não é nada que me faz mal. Se eu não comprar, eu não fico mal por isso, né? Mas eu já compro essas besteiras porque quando eu era criança era difícil. É difícil. Que a nossa vida, minha mãe nunca deixou faltar nada, mas assim, a gente não tinha esse luxo de comer um biscoito recheado. Era raro assim, né? Era em ocasiões pontuais, né? Um Danone à vontade, essas coisas aí. Então, quando eu vou pro mercado, eu compro, tem que comprar lá, né? Aí já vou pro meu setor, que eu fico, mano, aqui eu tô aí, biscoito disso, biscoito daquilo, eu vou lá, pego um Danone, vou lá, pego... Porque eu tive esse problema quando era lá. Aí você vê, foi algo lá na infância, que até hoje te acompanha. Sim. Mas você consegue identificar. E assim, exemplo, se eu não der pra me comprar, eu não tenho problema com até isso. Sim. Mas eu sei o porquê que eu gosto Você muito sabe. de... E se a pessoa não conhece... Quando a pessoa conhece a sua história, ela vai entender. Ah, isso é porque lá na infância aconteceu isso. Então a pessoa consegue conviver com você melhor, porque conheceu sua história. Tu viu que uma questão emocional vai nos acompanhando? Vai. Aí a gente tem comportamentos, crenças, mas por que eu sou assim? Mas por quê? Aí quando a gente começa a entender, a gente começa a ressignificar, dar um novo sentido, porque a gente tem a tendência de gravar, memorizar as coisas ruins. Mais forte, né? Um peso emocional mais forte, parece. A gente as coisas boas, né? e a gente tudo vê um lado negativo em cada coisa. Quer ver? Vamos dar um exemplo. Um exemplo com você hoje, o carro enguiçou. Se fosse uma outra pessoa, murmurava, o carro enguiçou, que não sei o quê, eu estou fazendo a obra de Deus, que não sei o quê, que não sei o quê, para lá. E podia vir chateado, revoltado. Não, você pegou uma bicicleta elétrica e veio. E veio rindo, veio feliz.
Aí tem dois comportamentos. Ou você pode estar reclamando, murmurando, ou parar e pensar assim, quem sabe Deus me deu um livramento. Quem sabe poderia algo ruim ou pior acontecer com esse carro. Essa é a nossa vida. A gente fica muito preso nas coisas ruins, né? Esquece de viver o hoje, sabe? Hoje é um presente. E a gente esquece de ficar pensando lá de trás. Poxa, tantos anos atrás, mas já passou. Aquilo ali eu não vou mudar nada. Eu só posso aprender, mas eu não tenho como mudar o que houve. Eu só posso mudar o daqui para lá. As pessoas olham muito para o que não deu certo Sim. e esquecem de valorizar aquilo que está dando Que dando certo. as coisas boas, mesmo que pequenas. Mesmo que pequena. Eu aprendi que quando você aprende realmente a valorizar e celebrar as pequeninas conquistas, a vida fica mais leve. Fica mais leve. E quando a grande conquista chegar, ou se ela não chegar, não tem aquele peso tão grande quanto Sim. você, né, fica só aguardando só aquela situação e deixa de viver o agora, né? E se é para lembrar, eu vou lembrar das coisas boas. Aí o profeta fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. São coisas boas. Aí tem uma coisa que chama assim de memória histórica. Eu começo a pegar o livro da minha vida e começo a desfolhar e lembrar dos escapes, dos livramentos, das portas que Deus abriu. E eu começo a contar, rapaz, Deus fez isso, Deus fez aqui, isso aqui Deus abriu. Isso é memória histórica. Esse exercício renova a minha fé. Porque eu vou olhar para o passado, mas Deus fez tantas coisas. Aí o salmista fala assim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Ou seja, ele está alegre hoje por tudo que Deus já fez até aquele Sim, momento. até aquele momento. Eu ouvi uma frase do meu sogro, Deus te abençoe, sogro, você abençoe a minha vida. Que ele falou, eu estava passando por várias situações, é aquilo, né? Eu, Senhor, caraca, pai, isso, aquilo e tal, tô orando por isso aqui, não tá indo, isso tem uns anos. E aí eu fiquei aquilo assim, né? Eu por dentro falando com Deus, poxa, Senhor, tô me dedicando aqui, tô lutando por isso aqui, por que não tá fluindo e tal? Quero chegar em tal lugar. Aí quando eu cheguei lá no meu sogro, eu falei, sogro, como é que o senhor tá? Tudo bem? Então, não vai nem lembrar disso, não sei se vai lembrar. Ele, eu tô muito melhor do que eu mereço. Aí eu fiquei assim, porque eu tenho mais do que eu mereço. Sim. Todo mundo nu e tal, eu tenho uma família abençoada. Eu falei, caraca, é verdade. Eu olhei pra mim, eu não mereço nada. Eu realmente tenho uma família abençoada. Isso é graça, né? Eu tenho um carro para me locomover. Eu tenho um teto para... Caraca, eu tenho muito mais do que eu preciso, do que eu mereço, né? Claro que isso não me impede de almejar, crescer e ter coisas, mas eu valorizo o que eu tenho hoje, porque é mais do que eu mereço, já é mais do que eu mereço, Já é. né? Tipo assim, ó, uma frase que ele falou já mudou a minha maneira de enxergar a vida, porque uma frase. Uma frase. Né? E até hoje, pô, tem anos, até hoje eu levo isso, né? Quando as coisas começam a dar errado assim, eu já olho para minha vida, porque eu tenho uma esposa abençoada, tenho nossa casa, nós vivemos em paz, nós temos paz no nosso lar, é uma benção. Meu lar é o meu ponto de descanso, de paz. Estou estressado da rua, posso ir para casa em paz. Coisa que é preciosa, não se paga a paz. E aí, assim, cara, eu tenho muito mais. O que eu conquistarei vai ser debaixo da permissão do Senhor, como o Senhor disse. Não vou ficar aqui esperando as coisas acontecer, vou correr atrás do meu jeito, vou fazer o que eu posso fazer. E o impossível é com ele. Né? É isso, realmente. Né? Eu tenho um hino do Salmozinho que diz assim, conta quantas bênçãos são recebidas da divina mão. Contas de uma a uma, e verás surpreso quanto Deus já fez. Aí o salmista, ele fala assim, não é salmista não, até Ebenezer, até aqui, ou seja, Deus me ajudou até aqui e vai continuar me ajudando. Sim. Mas eu tenho que olhar para o passado e falar, rapaz, Deus abriu porta. Só que a gente foca nas coisas ruins, nas coisas que não deram certo, nas coisas que não aconteceram. E a gente, às vezes, acaba indo para um caminho meio complicado, porque quando a porta não abre, a gente fala que foi macumba, foi inveja, né? E a Bíblia fala o contrário. A porta que está aberta foi Deus, que fechou foi Deus. Então, se abriu aquela oportunidade, eu vou. Foi Deus. Se fechou também foi Deus. Foi Deus. Porque Ele sabe de coisas que eu não sei. Igual eu falei do povo lá. O povo falou, mas por que a gente não foi para o caminho mais curto? Deus, não. Se esse povo for por ali, eles vão desistir. Às vezes as coisas não acontecem no nosso tempo por causa disso. Porque Deus sabe de coisas que de repente eu não estou preparado para aquele momento, eu vou desistir. Isso pode ser profissional, ministerial. Então Deus, vai ficar um pouco mais longo
mas eu vou te preparar para você viver aquela promessa, para você viver aquilo. Né? Hoje o Arlindo de hoje está muito mais preparado para viver a promessa, para viver o ministério. Sim, eu também compartilho desse pensamento. Hoje, eu sei que eu tenho muito ainda que melhorar, evoluir, crescer, ser estruturado por Deus, mas eu me considero um pouco mais apto para aquilo que Sim. Deus tem na minha vida e vai continuar fazendo a obra dele. E a gente vai aprendendo cada vez mais. Uhum. E se aprender é por causa do outro. A gente só está aqui por causa do outro. Sim. É por causa do outro. Exatamente. Podia um sábado desse, não podia estar em casa, um churrasco. Não, a gente está aqui por causa de quem? Do outro. Sim. O evangelho, essa é a essência do evangelho, é o outro. Uhum. Amar o próximo, o outro como a ti mesmo. Essa é a essência, o outro. Não é eu, é o outro. Então não é o meu pai, é o Pai Nosso. É o Pai Nosso. O pão nosso, o céu é nosso. É por causa do outro. Glória a Deus. Cara, essa é bênção. Né? É. Bênção. Deus, ele é realmente fiel. A Bíblia, já estamos caminhando para o final, mas a Bíblia, ela realmente tem resposta para tudo, né? Como o senhor falou, nós temos que lembrar das coisas boas que Deus fez. Sim. A Bíblia está falando, o profeta, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É coisa boa. Deus está falando lá também, em 1 Pedro, lança sobre o Senhor, sobre Deus, a toda a sociedade, que Ele cuida de vós. Né? E em Mateus também, capítulo, eu não lembro se é 5 ou 6 ou 7, no Sermão da Montanha, né? Quando ele vai falar, por que estáis tão ansiosos ou preocupados com aquilo, com o que é a vez de comer, beber ou vestir? Isso. Né? Tipo assim, Deus, ele já está falando do cuidado que ele tem conosco, do que nós vamos comer, do que nós vamos nos vestir, do que nós vamos beber. Deus, ele cuida. Sim. Por isso que eu falei, quando nós não o conhecemos e temos aquilo como verdade, nós ficamos desesperados quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Né? Sim. E isso gera também ansiedade, né? Gera. Gera porque a gente fica frustrado, não sabe o que fazer, o que vai ser, começa 1 milhão de pensamentos, e aí começa a mente ficar cheia, não consegue dormir. O nosso problema chama assim expectativa. A gente cria expectativa com algo. A Bíblia fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele agirá. Só que a gente cria expectativa. Deus falou que vai abrir uma porta. Aí o rapaz, eu já vou ganhar 2x. Eu já coloquei 2x na cabeça, eu tô orando por 2x. Aí quando Deus abre a porta de emprego, não é 2x, é 1x. Aí eu, caraca, é só 1x? Mas eu pensei que era 2. Eu criei a expectativa. O problema é que a gente cria uma expectativa. Às vezes até é real. Não é ruim eu ter um objetivo, um sonho. Alto, né? Não é. Só que o pé tem que estar no chão. É isso aí, eu tenho que ser, opa, mas será que isso é a vontade de Deus para minha vida? Será que Deus quer me dar isso ou quer me dar outra coisa? Porque às vezes eu quero uma coisa e Deus quer me dar algo melhor. E eu vinquei o pé naquilo ali. Às vezes eu quero algo e Deus, não é. Eu tenho algo aqui diferente para você. Porque nem sempre vai dar o que eu quero, vai dar o que eu preciso. Eu posso querer um carro de 7 lugares. Para quê? Só tenho minha esposa. É igual nós falamos, né? Deus vai olhar a intenção, mas por que você quer? Para você ostentar, só para você mostrar que tem? Pois Ou é. vai ser realmente útil para um propósito? Pois é. Tudo na vida, quando se trata de oração e pedidos, está relacionado a isso, ao Sim. propósito. A motivação que do coração. Exatamente. É a motivação. Cara, no reino, vou até gravar um vídeo esses dias sobre isso. No reino, tudo está ligado à motivação. A motivação. Tudo. Por que você quer dom? Por que você quer isso? Está ligado? Qual a intenção? Né? É para se autopromover ou é para promover o reino? Para alcançar as pessoas, as vidas? Tudo. Isso. Tudo é ligado ao reino. Quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória de Para a Deus. glória de Deus. Até o milagre. Porque se você pegar a palavra sinal no original, lá no grego, não é só a ideia de te abençoar. Ele tem um propósito em abençoar. E normalmente esse propósito significa ser para a glória dele. Por exemplo, Lázaro, aí vou falar sobre sinal e ressignificar. Lázaro, quando manda a mensagem, alguém fala assim, Senhor, aquele que tu ama está enfermo. Aí Jesus demora, aí ele fala assim, mas essa doença não é para glória, é para glória de Deus. Aí Lázaro morre. Aí quando Lázaro morre, aí Jesus fala assim para alguém, Lázaro dorme. Aí alguém fala, pô, mas legal, tá bem, pô, tá dormindo. Não, Lázaro morreu. Você vê que Jesus colocou uma palavra mais suave no fato triste. Às vezes a gente coloca peso no que a gente está vivendo. Caraca, eu tô no deserto, eu tô no vale, eu tô passando uma prova. Eu vi uma pessoa assim, eu tô passando na peneira, no funil.
A palavra que a gente usa em outras religiões, eles falam de oportunidade. Eu estou vivendo uma oportunidade. Oportunidade de crescer, de aprender, de amadurecer. Então, aquele milagre de Lázaro ali era uma oportunidade que Deus encontrou para mostrar a glória dele. Sim. Não era só trazer a vida a Lázaro, mas mostrar a glória. Então, tudo quando Deus nos abençoa, é assim, ó, eu estou mostrando a minha glória. Para a glória de Deus. É para a minha glória. Por isso que ele falou, não divide com ninguém a glória dele. Aham. Ele deixa o homem sem nada, agora dá. É. Vou dizer, o cara sem nada, sem dinheiro nenhum. Aí o cara sem dinheiro nenhum, com pouco, compra casa. Mas como você comprou a casa? Não sei, ué. Foi Deus. Totalmente Deus. Totalmente Deus. Ele não dividiu com ninguém a glória de Deus. E foi para mostrar, ó, é para minha glória isso. Sim. E a gente precisa entender essas duas coisas. E até eu resignificar. A luta, que a gente chama de luta, de dificuldade, nada mais é do que uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento. Sim. Se eu falar, caramba, eu tô no deserto, eu tô no vale, eu deixei a situação mais complicada. Não, eu tô passando uma fase de aprendizado, de crescimento. Eu tô numa fase de preparação. A coisa muda, você, opa, É. A perspectiva muda, né? muda. E as nossas ansiedades, as nossas lutas, é por causa dessa... A gente cria uma perspectiva muito alta da coisa, muito real. Ou fora, a ver não está alinhado com a vontade dele. Sim. A gente quer uma coisa, por exemplo, vamos fazer um ano. Um ano atrás, eu queria sair do Jardim Gramacho. Aí eu comecei a procurar a casa lá. Aí toda casa que eu procurava, minha esposa, não gostei da casa, não tá legal. E eu concordava com ela, não tá mesmo não. E tá muito lá em cima. E eu falei, Deus, quer saber de uma coisa? Não vou procurar casa mais, não. Eu não vou procurar. Chega de procurar casa, eu não tô achando. E vamos fazer o seguinte, Deus. O Senhor vai usar alguém e alguém vai falar que tem uma casa. E eu vim para cá, aí o pastor Benedito falou, eu tenho uma casa aqui, vamos ver. Era a casa que eu tinha colocado para Deus. Eu preciso de uma casa com garagem para o quarto, uma garagem para o carro e 3 quartos, que eu vou transformar um quarto num gabinete de estudo. E tem que ser esse valor. Só que eu não falei para Deus aonde era. Eu queria uma casa que eu ficasse próximo a Campo Grande por causa dos meus filhos. Então eu ficaria no meio, entre Itaguaí e Caxias. Mas Deus me trouxe para Itaguaí. E eu sonhei com uma casa em Itaguaí. Só que eu não conhecia o lugar. Falei, eu não sei onde é esse lugar. Era uma rua depois da casa do pastor Benedito. Caraca. Deus, ele realmente faz quando nós colocamos para ele, né? Sim. Deus, ele faz, cara. Glória a Deus. Então, ó, nós estamos caminhando para o final. E aí eu vou pedir ao senhor, qual o conselho que o senhor daria a esse jovem que está assistindo para vencer a ansiedade? Que o senhor pode falar a eles? Cuide da saúde, momento de lazer, ore, cante, invista no ministério, na obra de Deus, invista em você também, estude, trabalhe, seja bênção. E com certeza esse momento vai passar. A ansiedade é algo que não é para ser eterno, é passageiro. Então quando a gente começa a usar ferramentas, a oração, o louvor, exercício, estilo de vida, tira o foco de você, pense no outro. Que a gente fala, mas eu tô passando por isso, eu tô vivendo isso. Tem gente pior do que você. Tem gente precisando. Então, quando eu me coloco nesse lugar de abençoar o outro, isso traz cura também. Porque a gente fica tão focado na gente, minhas dores, minhas lutas, minhas famílias, minha necessidade. E quando eu penso no outro, começo a ajudar o outro, o foco muda. Glória a Deus. E é possível vencer a ansiedade, a depressão, é possível ambientes, relacionamentos familiares serem mudados. Eu comecei no lar evangélico, mas nos 18 anos, os meus pais se desviaram, a minha família se desviou. Eu passei 3 anos orando para Deus salvar o meu pai, minha mãe, meus irmãos. Hoje eu tenho um irmão que é pastor em Goiás, pastor Robson. Eu tenho uma irmã que é pastora aqui no Rio, na Assembleia de Deus, Selma. Uma outra pastora, Lindaura, aqui em Belford Roxo. Glória a Deus. Meu pai e minha mãe já não estão aqui, mas foram salvos, né? Estão descansando.
mas foram firmes com Deus. Glória a Jesus. Então, assim, invista no reino, invista no outro. Como eu falei, a gente podia estar em casa hoje, um churrasco, um lazer. Oh, glória a Deus. Mas a gente está aqui, né? Ele falou tanto de cuidado, a gente fala assim, Deus cuida de nós. Mas sabe como é que Deus cuida de nós? É quando levanta pessoas igual o Hugo para se preocupar com você. Sabe quando Deus cuida de nós? Quando levanta pessoas igual o Hugo para estar preocupado com a tua saúde emocional. Esse é o cuidado de Deus. E a gente nem vê, mas Deus não fez nada, está fazendo. Está levantando alguém para se preocupar com você, com seja relacionamentos, vida profissional, saúde. Então a gente vê o cuidado de Deus. Deus usa, levanta pessoas. Então hoje eu agradeço e louvo a Deus pela vida e pela proposta do Hugo, que está preocupado com vocês. Isso é o cuidado de Deus. Glória a Deus. É Deus usando alguém para se preocupar, para cuidar, para direcionar. E eu tenho certeza que vocês que estão nos vendo e ouvindo, vai ficar bem. Isso vai passar. Isso passa e vai ficar bem. Essa luta, essa crise, esse momento difícil, esse momento de ansiedade, de crise existencial, né? Crise ministerial, até relacionamentos. Isso vai passar. É tarde de mudança, Amém. né? Glória a Deus. É tarde de vitória. É tarde de agir de Deus. Amém. O salmista disse que entrega e ele só não disse nem quando, mas disse que ele vai agir. É certeza Sim. que Deus está agindo. Glória a Deus. Eu tenho certeza nessa tarde que Deus já está agindo. Glória a Deus. Então recebe aí, jovem, homem, mulher de Deus que está ouvindo. Deus está agindo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tá? Ficamos por aqui. Muito Amém. obrigado. Amém. Que Deus possa abençoar. Tá? Nós vamos estar marcando depois as redes sociais, vai ter corte dessa live, tá? Do pastor. E você que quer conhecer o trabalho do pastor também, né? Sim. Chama ele ou me chama no privado que eu passo contato, né? Porque esse trabalho é um trabalho importante mesmo para o nosso desenvolvimento pessoal, né? Às vezes a gente precisa mesmo, né? É um atendimento à luz da Bíblia, né? Isso. A gente usa a Bíblia, a gente usa a Bíblia para dar base, para dar sustentação na nossa caminhada, na nossa trajetória. Sim. Ministério, família, relacionamentos. A gente usa isso aí para fortalecer. Amém, glória a Deus. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio, segunda-feira, às 8 horas. Que Deus abençoe. Valeu!